Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Monique, bem-vindos de volta ao meu canal. Se você gosta de conteúdo assim, já se inscreve, já deixa um joinha, porque ajuda bastante na divulgação. Toda semana, ou quase toda semana, tem vídeo novo. Hoje a gente está estreando aqui um novo formato no canal, chamado Diário Narrado. Então aqui vamos continuar contando ainda sobre fatos reais, aqueles casos bem complicados que já aconteceram, mas também vamos focar em alguns fatos históricos que eu acho muito interessante também, que talvez vocês gostem. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo de hoje. Dorothy cresceu em um lar simples, com pais que se preocupavam em proporcionar uma educação sólida. Desde pequena, ela mostrava uma curiosidade insaciável. Mas a vida de Dorothy mudaria drasticamente em 1907, quando aos 3 anos ela sofreu um grave acidente ao cair de uma escada. Declarada morta, seus pais ficaram em choque, mas surpreendentemente Dorothy retornou à vida, como se tivesse recuperado de um sonho profundo. Após esse episódio, algo peculiar começou a acontecer. Dorothy começou a relatar memórias de uma vida anterior, de um lar distante e exótico. Ela falava de um templo magnífico, de rituais sagrados e de um povo que adorava deuses poderosos. Suas descrições eram tão vívidas que deixaram seus pais e amigos intrigados, mas também preocupados. O que poderia significar isso tudo? Meses após o seu acidente, em 1908, quando ela tinha 4 anos de idade, os pais a levaram ao Museu Britânico. E ao chegar à seção egípcia, ela começou a beijar freneticamente os pés das estátuas e por fim parou em frente à vitrine de uma múmia. Após alguns minutos, os pais tentaram retirá-la do lugar, mas Dorothy se agarrou ao expositor e gritou: "Deixe-me aqui, este é o meu povo". E após esse dia, o seu pai comprou uma enciclopédia infantil que possuía imagens e artefatos egípcios. Conforme Dorothy crescia, suas lembranças se tornaram mais detalhadas. Ela dizia que era Bentershit, uma sacerdotisa do templo de Ísis em Ábidos, no Egito. Com apenas 6 anos, ela começou a desenhar hieróglifos e a falar sobre a vida que havia levado no Egito. Afirmava que se lembrava de vestimentas elaboradas, de cerimônias religiosas e até mesmo de rituais de mumificação. Na escola, suas histórias intrigavam alguns professores, mas muitos consideravam suas narrativas como fruto da imaginação de uma criança. Dorothy, no entanto, sabia que havia algo de real em suas lembranças. Ela se sentia conectada com Ábidos de uma maneira que não conseguia explicar. Essa conexão se tornaria uma força motivadora em sua vida. Dorothy, com 7 anos, viu uma revista com uma fotografia do templo de Ábidos e afirmou ao seu pai que ali era sua casa e completou: "Mas por que está tudo quebrado? E onde está o jardim?" A paixão de Dorothy pelo Egito só cresceu com o passar dos anos. Em sua adolescência, ela passou horas em bibliotecas devorando livros sobre a história e a cultura egípcia. Seu interesse a levou a estudar egiptologia de forma autodidata, e ela se tornou conhecida entre os amigos como uma expert no assunto. Quando completou 16 anos, começou a trabalhar em um emprego de secretária, mas seu coração estava sempre voltado para o Egito. Assim que teve a chance de viajar para o país, sua vida mudou para sempre. Enquanto se aventurava pelos templos e explorava as antiguidades, ela se sentia em casa, como se tivesse voltado para um lugar que sempre conhecera. Essa experiência a levou a se envolver com arqueólogos, onde suas percepções sobre rituais e a cultura egípcias eram valiosas. Sua jornada pelo Egito não era apenas uma busca acadêmica, mas sim uma missão pessoal. Dorothy retornou ao Egito várias vezes e começou a publicar seus artigos e livros, onde misturava sua pesquisa acadêmica com suas experiências pessoais. Ela não apenas estudou, mas se tornou uma defensora da exploração das crenças sobre reencarnação e memórias de vidas passadas. Já na idade adulta, Dorothy agregou aos seus estudos extracurriculares acerca do Antigo Egito e um curso de desenho de uma escola de arte em Plymouth. Também começou a frequentar grupos de interesse em reencarnações, mas nenhum a animou. Com 27 anos, ela foi morar em Londres, assumindo um emprego em uma revista egípcia, onde desenhava quadrinhos e escrevia artigos defendendo a emancipação do Egito da Grã-Bretanha. Foi nesse período que ela conheceu Abdel Magib, que viria a se tornar seu marido e com quem se mudou para o Egito em 1933. Então ela engravidou do seu primeiro e único filho, a quem lhe deu o nome de Sete, o que lhe rendeu o denominativo Onset, significando mãe de Sete. Isso porque ela queria seguir o costume egípcio de não se referir às mulheres por seu nome. Na época em que viveu no Egito com o marido, durante algumas noites Dorothy levantava da cama e começava a escrever hieróglifos, os quais ela dizia serem ditados por um espírito chamado Or-Ha, em momentos que descreveu estar semi-acordada. Destas sessões, ela reuniu 70 páginas onde estava o relato de que ela teria vivido durante a antiguidade egípcia e que era uma mulher que tinha falecido muito jovem, chamada Bentrest.
Ainda de acordo com a narrativa, Bentreshit era filha de um casal pobre que a enviou para o templo de Sete I, que estava sendo construído na atual área de Con-e-Sultan, onde seria criada e treinada como sacerdotisa, momento este em que deveria fazer seu voto de castidade. No período de um ano, intervalo que Dorothy levou para preencher essas páginas, ela começou a ter problemas com a sua família egípcia. Primeiro em relação a onde morar, uma vez que o marido queria viver na moderna Cairo e ela no subúrbio, para assim ficar perto das pirâmides. O segundo foi acerca do seu sogro, que enquanto morava com o casal, fugia de casa alegando ter visto um faraó na casa de sua nora. Com seu marido indo morar no Iraque devido ao trabalho, ela se mudou com um filho para uma barraca próxima das pirâmides. Nessa época, ela trabalhava no Departamento de Antiguidades do Egito, tornando-se a primeira funcionária do sexo feminino. E ela trabalhou lá por 20 anos como assistente de arqueólogos. No ano de 1952, finalmente ela foi conhecer Ábidos, que se tratava de um vilarejo sem eletricidade e água encanada. E ao chegar, ela foi diretamente para o templo de Sete I, onde passou a noite acendendo incensos e rezando para as divindades egípcias. Mas ela só se tornou residente da província em 1956, após conseguir um emprego para registrar os relevos das paredes do templo e deixar que seu filho fosse morar com o pai no Iraque. Dorothy ainda não tinha relatado publicamente tudo o que havia escrito nos papéis que guardavam suas narrativas sobre Bentreshit. Porém, com a insistência do seu melhor amigo, ela registrou mais detalhes das experiências que dizia ter passado, especialmente acerca com Bentreshit. Ela dizia que aos 14 anos teria encontrado o próprio Sete I no jardim, a paixão repentina dos dois e a gravidez indesejada, uma vez que, de acordo com as leis do templo, as sacerdotisas deveriam manter-se virgens. Todos perguntavam quem era o pai da criança, mas pensando na integridade de Sete I, ela se matou, levando o segredo consigo. Consternado, após saber do ocorrido, Sete I prometeu que jamais iria esquecê-la. Dorothy ainda afirmou que ao completar 14 anos em sua vida como inglesa, o espírito do faraó a visitou em forma de múmia e ela só voltou a vê-lo somente mais tarde. Mas dessa vez ele estava com aparência normal e frequentava sua casa com mais assiduidade. Dorothy faleceu aos 77 anos em 1981, mas deixou um legado duradouro. Seu trabalho na egiptologia e suas crenças em vidas passadas inspiraram muitos. Ela não foi apenas uma pesquisadora, mas uma verdadeira emissária do Egito, trazendo à tona aspectos que muitos consideravam esquecidos. Suas memórias e relatos sobre a vida antiga e a espiritualidade continuaram a ressoar, abrindo espaço para debates sobre a conexão entre passado e presente e o que significa realmente conhecer a si mesmo. A vida de Dorothy é uma narrativa de busca e autodescoberta, uma história que nos lembra que a conexão com o passado pode moldar nosso presente de maneiras inesperadas. Sua jornada nos inspira a explorar nossa própria identidade e as experiências que nos definem. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado do novo formato do canal. Se você gostou, já me deixa um joinha, se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo. Toda semana tem vídeo novo e a gente se vê semana que vem. Um beijo e tchau, tchau!